Bem-vindo! Eu vou aproveitar esse tutorial para falar sobre um tema, na verdade é um reforço de entendimento, a respeito de material. Material são as cores que nós aplicamos ao objeto e o comportamento como elas farão aí sobre a superfície do mesmo. E para nós falarmos de material, nós temos aqui na barra de propriedades da direita o ícone, que é essa esfera, onde eu estou aqui com o cursor, que vai nos permitir manipular o material aplicado ao objeto. Antes de falar sobre o material, eu queria que vocês notassem que nós temos aqui na parte superior, nessa caixinha, a opção de trabalharmos 3 tipos de renderização aqui do material. Nós temos o Blender Render, que é o renderizador padrão, o Blender Game, que é o renderizador para trabalhos com a lógica de games, e temos o Cycler Render, que é um renderizador bem mais qualitativo, ele trabalha com princípios de nós. Os renderizadores eles são responsáveis pela apresentação do nosso projeto, seja a imagem, seja a animação. Então, quando nós falamos de material, nós vamos falar aqui de 2 princípios interessantes aqui para efeitos que a gente precise aprimorar junto aos objetos. Primeiro é o de transparência e segundo é o de espelhamento. Eu disponibilizei aqui uma configuração que eu fiz aqui através do User Preferences, que é o painel de preferências, e coloquei a interface aqui na área 3D ao meu gosto. Então não estranhe aqui por ela estar um pouco diferente aí da interface de vocês, mas é o mesmo padrão, tá? Vamos lá. Eu também fiz aqui com que a visibilidade no modo objeto do elemento mostrasse as particularidades da estrutura dele, as arestas. Como é que eu faço isso? É simples, eu posso vir aqui nesse objeto em forma de cubo e aqui existe uma guia chamada Display, que é exibir, onde nós podemos acionar essas 2 opções. Se tirarmos, vamos ver o produto na forma normal que estamos acostumados a ver aqui no modo objeto. Se acionarmos essas 2 seleções, nós temos como ver a estrutura do objeto, tá? Então, esquecendo isso, vamos lá para o que interessa. Vamos entender a transparência e o espelhamento de objetos aqui na área. Eu vou aproveitar esse objeto cúbico, eu vou aproximar aqui com a rodinha do meio do mouse e vou fazer um escalonamento para afinar a forma desse cubo, para torná-lo em forma de uma chapa. Então eu vou usar aqui a tecla de escala, S, X, e eu consigo comprimir aqui o cubo, fazendo com que ele fique de uma forma parecendo aqui uma chapa. E feito essa forma, eu vou selecionar essa setinha aqui transformadora de deslocamento, que é a seta Z azul, e vou trazer o objeto para cima da superfície imaginária. Vou afastar um pouquinho aqui com a rodinha. Eu vou também aproveitar, aproximar um pouquinho, vou aqui onde tem o objeto cursor 3D, encostar o cursor na área, clicar o Shift A e eu abro o menu de adições e vou adicionar uma mesh do tipo, vamos colocar aqui uma UV esfera. Veja que eu já tenho a esfera UV aqui pronta e eu vou diminuí-la. Vou dar um S de escala, vou pressionar essa seta azul, trazer essa esfera aqui para o centro. Veja que se eu pressionar o botão do meio e rotacionar a área de trabalho, eu tenho como agora trazer, encostando na seta vermelha, a esfera aqui para trás. Beleza, temos aqui uma chapa e temos um objeto esférico. Apenas para melhorar aqui a nossa visão e o entendimento do tema, eu vou também atribuir um chão que eu já fiz aqui antecipadamente. Tá? E temos aqui o chão, temos uma parede e temos o objeto esférico. Vamos dar cores à parede e vamos dar cor aqui também à esfera. Então, selecionando a parede, nós vamos vir aqui no ícone de materiais. Basta clicarmos nessa esfera que temos aqui. Veja que eu tenho a possibilidade de criar um material para ela. Clicando em New, eu abro as propriedades de material. O programa já coloca um nome básico aqui, como material. Eu posso mudar se quiser. Vou clicar aqui e vou botar parede. E feito isso, eu vou vir aqui embaixo, na guia Diffuse, e vou clicar nessa caixinha, vou manter esse branco, intensificar a cor aqui, rolando essa barra lateral aqui para cima, e essa intensidade eu vou aumentar para o valor de 1. Aqui no Specular, que é o efeito de refletividade da luz sobre o material, eu vou aumentar essa intensidade um pouco. Vai fazer com que esse efeito aqui, dessa esfera que fica aqui, seja mais apurado, como se fosse um objeto mais sólido. Em Hardness eu vou dar mais dureza aqui à forma. Bem, vocês vão notar aqui que eu tenho um elemento de cor branca, que é a parede. E tenho a minha esfera. Eu vou selecionar a esfera agora. E para essa esfera eu vou aplicar também, clicando aqui no ícone de materiais.
em New, um material novo. Automaticamente o programa já coloca uma cor branca, vocês vão ver aqui em Diffuse, mas eu vou mudar só esse nome aqui e vou colocar esfera. E em Diffuse, em vez de usar essa cor que nós estamos usando aqui, eu vou usar uma cor vermelha. Clicando aqui eu troco, vocês vão ver uma esfera aqui vermelha. Eu vou aumentar um pouquinho a escala dela, tecla S. Se eu pressionar o botão do meio do mouse e fizer um giro aqui na área, tá vendo? Eu dou o giro e tem determinado ângulo aqui da lente da câmera que eu não vou conseguir enxergar o material que está no fundo. Ou seja, a parede atrapalha a visão desse material. Então isto aqui é o efeito do material difuso aplicado à parede, que nos dá aqui a possibilidade de fazer com que a parede nessa cor branca me impeça de ver o que está no fundo. É a partir desse conceito aqui que nós vamos começar a fazer as nossas transformações de material para utilizar o efeito de espelhamento e de transparência do mesmo junto à cena. Então vamos lá. Eu já configurei aqui, pela visão de câmera, a câmera de um jeito que eu pudesse enxergar os elementos que aqui se constituem. Eu só vou fazer antes o seguinte, eu vou clicar aqui em Top, vou afastar um pouquinho, vou selecionar essa lâmpada e com ela aqui selecionada, vou trazer essa lâmpada para cá e vou dar um Shift D para fazer uma cópia e colocar uma segunda lâmpada aqui nesse ponto no fundo. Se voltarmos à visão de câmera e dermos um render, veja que é dessa forma, no modo renderizado, que nós vamos vendo o nosso cenário. Note que eu estou aqui com o chão um pouquinho afastado da chapa, eu vou só melhorar isso, vou dar o ESC, vou selecionar o plano, trazendo um pouquinho mais para cima. E agora na renderização, veja que eu já corrigi, já tenho a parede encostada aqui no plano. Ao plano eu já dei para ele um aspecto de espelhamento, vocês vão ver que eu tenho aqui o reflexo dos elementos que estão em cima dele. Mas vamos entender como é que a gente faz isso. Eu só vou aproveitar o seguinte, pessoal. Eu estou utilizando aqui a visão de modo sólido. Se eu vier aqui nesse ícone de baixo, eu vou abrir essa caixa aqui denominada Viewport Shading, que são as portas de visão de sombreamento. Então eu posso usar o modo Wireframe, posso usar o modo sólido, que é esse que vocês estão vendo padrão, posso usar o modo Texture, posso usar o modo Material e posso usar também o modo renderizado. O que é o modo renderizado? O modo renderizado ele é a forma de nós vermos o nosso projeto já em tempo real, com todos os efeitos aplicados aí na textura do objeto. E nós podemos clicar aqui e vocês vão ver como se estivéssemos vendo aí no modo de renderização de imagem. Então nós não vamos precisar ficar toda hora dando F12, ele já faz aqui de forma automática, tá? E aqui, como eu não tenho como ver as seleções, eu vou me basear aqui pela janela que fica aqui na parte superior direita, que é a Outliner. Para nós selecionarmos os objetos, repare que eu posso encostar o cursor no elemento aqui em forma de uma chapa, clicar o botão direito e vocês vão ver que aí na Outliner nós temos como identificar se o elemento foi selecionado ou não, tá? E aqui eu posso, por exemplo, pressionar o botão do meio do mouse, posso arrastar para dar um giro e eu consigo girar aqui de forma simples para que vocês vejam pela configuração que eu fiz aí na câmera de pontos distintos. Observe que no ângulo aqui da câmera que eu estou posicionando, eu não vou conseguir enxergar por completo o objeto esférico que está no fundo. Por quê? Porque ao material em forma de chapa eu atribuí uma cor difusa, mas não dei a ela os elementos necessários que me permitam transformá-la em um objeto transparente. Então, para isso, eu posso selecioná-la com o botão direito. Veja que aqui, olha, o cubo foi selecionado. E a gente vai ver que já aplicamos o material. Lembra-se que foi aquele material de cor branca? Bem, para eu poder fazer o efeito de transparência, é necessário que eu venha aqui numa guia chamada Transparency e clique nessa opção. O fato de clicar não quer dizer que eu já estou com a transparência do objeto aqui desejável. Eu tenho 3 configurações que eu posso usar, a exemplo de Mask, que são as máscaras, Z-Transparency e o Ray Trace, que são os traços de raio. Eu vou me basear aqui para a transparência no princípio do Z-Transparency e do Ray Trace. Vamos usar aqui o Ray Trace, por exemplo. Quando eu clico o Ray Trace, eu tenho a possibilidade agora de utilizar essas configurações aqui de baixo para fazer o efeito de transparência desse objeto em forma de parede. Por exemplo, se eu vier aqui nessa condição alfa, diminuir esse valor, veja que o valor máximo dele aqui é 1. Clicando na caixinha, digitando o valor 0, eu dou uma transparência ao objeto que vocês não vão ver, a não ser o sombreamento do mesmo aqui na cena, mas o objeto em si vocês não vão conseguir perceber, porque ele está totalmente transparente.
Mas se por acaso eu vier aqui no alfa, clicar e der o valor pela metade aqui, que é 0,5, veja que eu tenho aqui, olha, o objeto aparecendo e ele causando um efeito de transparência aqui na sua forma. Se eu der um valor menor aqui ainda, 0,3, a transparência já é mais absorvida. Se eu der um valor 0,1, veja que eu dou mais transparência, eu consigo ver a forma aqui simples, tá? Então, colocando o valor 1 aqui, eu tenho também essa opção Fresnel. O Fresnel vai me permitir uma transparência mais limpa. Então, se eu vier aqui no Fresnel, clicar um valor tipo 4, por exemplo, notem que eu tenho um objeto aqui como se fosse um objeto em forma de um vidro. Essas bordas aqui vão estar bem influentes devido a essa regularidade que eu fiz aqui no Fresnel. Se eu diminuir esse valor para um valor menor, por exemplo, 2, eu tenho uma transparência aqui com a opacidade e meio fosco. Então eu controlo através dessas configurações aqui essas modificações de transparência. Um detalhe, pessoal, eu vou deixar o valor Fresnel 0 aqui e vou deixar a transparência aqui em 0,2. Está aqui o objeto transparente. Eu tenho essa opção aqui chamada IOR, que é o índice de refração. É com ele que nós vamos fazer a configuração dessa transparência para dar uma transparência como se fosse um líquido, como se fosse um vidro. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui o valor 1,4. Eu consigo distorcer e vejam que eu dou uma refletividade diferente da luz em relação ao material. Se eu der um valor aqui, por exemplo, 3, eu já tenho um índice mais forte. Da mesma forma que eu usei o Ray Trace, eu posso usar o Z-Transparency. Ele vai manter aqui as configurações. Se eu alterar aqui para 1, eu volto ao formato aí sem transparência. E se eu aumentar o Fresnel aqui para 4, eu consigo fazer aquele mesmo efeito. Então o Ray Trace e o Z-Transparency vão ter mais ou menos as mesmas funcionalidades, porém no Ray Trace eu tenho como trabalhar outras opções aqui a respeito do IOR, do filtro, do fall-off, do limite e da profundidade do efeito aqui da transparência. Vamos tirar a transparência e vamos entender agora o espelhamento. Eu vou pressionar aqui o cursor na área principal, vou dar um giro, veja que eu já vou ver aqui de outro ângulo, e tendo girado aqui o objeto, eu só vou selecionar esse... Vamos aqui voltar para o modo sólido, que fica mais rápido, tá? Eu vou dar um S para aumentar essa chapa aqui, trazê-la para cima, e vamos voltar a nossa atenção agora para o modo renderizado. Temos aqui o objeto, que é a esfera. Eu vou usar a tecla G aqui para trazê-lo para cima. Veja que eu tenho aqui o objeto, do qual eu dei aquele material vermelho. Tenho aqui a parede, do qual eu tirei o comportamento de transparência e voltou ao modo de material difuso. E nós não temos aqui nenhuma refletividade dessa parede em relação a esse objeto, porque nós não estamos usando o recurso de espelhamento. Mas vocês vão ver que eu tenho o sombreamento da esfera sobre a parede e sobre o chão também. Então, para eu utilizar o efeito de espelhamento, eu tenho que, por exemplo, aqui selecionar o objeto parede. Tá vendo? Tem aqui o cube. Nós vamos na barra de materiais desse objeto. Vamos dessa vez, em vez de utilizar a transparência, nós podemos também utilizar a transparência se quisermos, tá? Mas nós vamos selecionar dessa vez a opção Mirror, que é o espelho. Por hora vocês vão notar que quando eu seleciono o Mirror, eu não tenho nenhum efeito aqui de espelhamento feito junto ao mesmo. Por quê? Porque é necessário que eu venha aqui nesse slider, onde eu tenho a possibilidade de reflectividade. Você está vendo aqui, o valor aqui está sendo 0. Se eu utilizar aqui um valor, por exemplo, 2, olha como fica aqui um índice altíssimo de refletividade da parede. A parede aqui ela não está transparente, mas ela reflete tudo que está em sua volta. Se eu utilizar, por exemplo, 0,3, olha como eu diminuo essa refletividade. Vai funcionar como se fosse um espelho. Ele está refletindo o que nós temos aqui, que é o chão, e está refletindo também o objeto que está na sua frente. Portanto, se eu movimentar esse objeto aqui com a tecla GX, eu afasto, vocês vão ver que o reflexo desse objeto também se apresenta aqui com esse afastamento criado junto à parede.
Então é através aqui da transparência e do espelhamento, essas duas opções aqui, que nós temos como criar alguns efeitos muito legais aqui junto à nossa cena. Se eu quiser, por exemplo, transformar o objeto esférico em um objeto transparente, eu posso selecioná-lo com o botão direito, venho no material que eu apliquei para ele, veja que a cor dele aqui é vermelha, clico em Transparency, por exemplo, eu vou aqui em Ray Trace, posso usar aqui um Fresnel com o valor de 3. Veja que ele se transformou numa esfera aqui transparente, está vendo? Se eu tirar a transparência, eu posso também, se quiser, utilizar um efeito de espelhamento da esfera para ver o objeto que está aqui. Para isso, eu vou selecioná-la e vou dar um smooth aqui para suavizar a interface. Se eu der o Mirror e der uma refletividade para ela, veja que ela começa a refletir todo o material que está envolto aqui à cena. É isso aí, pessoal. Só para que vocês entendam essa funcionalidade aqui no Blender Render e que vocês utilizem esse recurso para criar algumas coisas bem legais aí nos projetos, ok? Até mais!